as respostas não davam margem para granularidades. Nossa, como é que pronuncia essa palavra? Vixe, errei. Eu acho que a gente vai ter que voltar. Não, peraí, só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. Vocês aprendem mais com os erros ou com os acertos? Eu fiz essa pergunta para 68 pessoas da minha rede de contatos e eles me deram a resposta. Mas mais importante do que a resposta, na verdade, eu queria saber como que se dá o processo de aprendizagem para a maior parte das pessoas. E aí, eu gostaria de dividir com vocês o resultado dessa pesquisa. Vamos entender um pouco sobre erros e acertos? 32% das pessoas respondeu que aprende mais com os acertos do que com os erros. E é interessante esse dado porque, na verdade, a sabedoria popular fala exatamente isso, que a gente geralmente aprende mais com os erros do que com os acertos. E você aprende como? Mais com os erros ou com os acertos? Por que se as pessoas falam que a gente aprende mais com os erros do que com acertos, por que na verdade a gente tem tanta dificuldade para poder assumir nossos erros? Eu fico pensando que talvez a resposta para isso esteja lá atrás, né? Talvez lá na infância, como que a gente, quando a gente se relacionava com os nossos pais, né? Com as pessoas que cuidavam da gente, e como que eles lidavam quando a gente cometia algum erro. Se, por exemplo, quando você cometia algum erro na sua infância, na hora de assumir esse erro você era punido, aí nasceu uma conexão, né, umbilical entre o erro e a culpa. Então, para entender essa chave, né, por que as pessoas acabam tendo muita dificuldade em assumir os seus erros, apesar de achar que a gente aprende mais com os erros, né, então é tão incoerente isso? A incoerência surge exatamente porque a gente às vezes tem dificuldade para poder assumir o erro, porque a gente tem medo de ser punido, porque a gente tem medo de não ser reconhecido, de a gente perder o amor do outro, ou às vezes numa situação corporativa de perder um emprego. Isso tudo faz com que a gente acabe não tendo, né, essa vontade ou essa motivação de dividir com as pessoas o nosso erro. Mas no mundo corporativo, na verdade, o discurso acaba não sendo esse, né? Muitas empresas falam que aprendem muito com os erros. Tem 2 CEOs, por exemplo, tanto da Amazon quanto do Netflix, que falou isso de forma muito clara. Eu vi uma entrevista recentemente deles e eles falam, se a gente não está errando aqui na nossa empresa, é porque a gente não está se esforçando o suficiente. Ou, melhor, por exemplo, o CEO da Amazon, ele acabou, né, falando que quando ele cuidava de perto da formatação da equipe, ele tentava trazer pessoas inteligentes para a equipe. E essa inteligência não passava necessariamente por um conhecimento, por uma especialização, pela capacidade de resolver problemas, mas principalmente pela capacidade que as pessoas tinham de demonstrar para ele que tinham condições de assumir seus erros e também de mudar de opinião. Porque as pessoas que são inteligentes verdadeiramente, elas, mesmo com um trabalho extremamente bem feito, elas caçam ali, a caça, né, dos erros para poder melhorar e assim evoluir. Mas será que na prática realmente é assim? As empresas realmente estão preparadas para poder lidar com erro? Na prática a gente percebe que é bem mais complexo que isso. Mas eu acho que tem 3 pilares que, se você trabalha numa organização, né, ou numa pequena empresa, ou mesmo na sua casa, nos seus relacionamentos, e você quer ter uma postura diferente diante do erro, acho que tem 3 coisas que são principais. No ambiente corporativo, por exemplo, né, a primeira coisa é preparar os líderes, porque o líder ele acaba servindo de exemplo de como que essa empresa, como que a cultura da empresa lida com o erro. Então, quando uma pessoa comete um erro, o ideal é que o líder vá primeiro, né, solucionar esse erro, buscar soluções para esse erro, ao invés de fazer uma caça aos culpados, e que geralmente é uma coisa que acontece, eu já cometendo mais um erro aqui. Acontece na maior parte das empresas. Então, trabalhar essa liderança é extremamente importante. O outro ponto é avaliar o impacto do erro. Claro, tem erros que são propositais, tem erros que acontecem por desleixo, por falta de cuidado, mas ninguém, né, a maior parte das pessoas, elas não saem de casa, vou cometer um erro hoje. Ninguém quer errar, ninguém erra de propósito.
E tem erros que têm um impacto muito pequeno e tem erros que têm um impacto catastrófico. Uma grande tragédia, ela é uma soma, né, de vários erros pequenos. E se a empresa ou nas suas relações há uma receptividade em relação à aceitação do erro como uma coisa natural, você pode ter certeza que a chance de acontecer uma tragédia é muito pequena, porque os pequenos erros vão ser corrigidos, evitando um erro maior. Então, esse é um ponto super importante, que é a avaliação do risco do erro e as pessoas realmente terem aí essa naturalidade para poder falar sobre erro, pensando aqui na questão do impacto. Um outro ponto em relação a isso, que fecha aí nosso tripé, é o acolhimento. As pessoas que são, né, que se sentem acolhidas na medida que elas levam a notícia sobre um problema, porque necessariamente quando você vai levar uma notícia sobre um erro, algum problema que aconteceu, às vezes nem é você que cometeu aquele erro, mas você vai lá e se dispõe a levar essa notícia e você acaba virando um porta-voz assim, de coisas ruins. E algumas pessoas se esquivam até disso. Ah, não, deixa as coisas se resolverem por elas mesmas. Ah, não quero deixar o meu gestor preocupado, deixa que daqui a pouco ele vai descobrir por ele mesmo. Isso não é uma coisa bacana, né? Nem para a equipe, muito menos para os processos ou para a empresa. Então, acolher essa pessoa, né? Se a pessoa se dispôs a levar uma notícia que não é muito bacana, não simplesmente rotular aquela pessoa como uma pessoa portadora de más notícias. Então, essa questão do acolhimento. Mas e aí? E o que você acha? Né? Você concorda com a resposta dessas pessoas que participaram dessa pequena amostra aí que eu fiz nessa pesquisa, né, com os meus contatos, com os meus amigos? Você aprende mais com os erros ou com os acertos? Eu tenho uma opinião. A minha opinião é que a gente não aprende nem com os erros e nem com os acertos. A gente aprende com a reflexão em relação ao erro e em relação também aos acertos. Porque vamos pensar no exemplo dentro de uma empresa, né, que eu estou trazendo esse exemplo aí do ambiente empresarial. Se uma equipe que é destinada a um projeto e ela cumpre a meta super bem, tem um excelente resultado, entrega todas as tarefas no prazo, o cliente fica extremamente satisfeito, né? O trabalho naquele projeto, o resultado é visto como um resultado que superou as expectativas, que está excelente. Se essa equipe, né, não refletir sobre quais foram os pontos que geraram uma sinergia, que fez com que essa equipe conseguisse entregar esse resultado, o que vai acontecer? Pode ser que essa mesma equipe, em outro momento, ela não consiga repetir esse resultado que foi tão positivo. Então, a gente tem que refletir, na verdade, e potencializar esse aprendizado através da reflexão para que a gente possa multiplicar esse conhecimento, não só dentro da mesma equipe, mas também para outras pessoas, né? Para outras equipes, para outros colaboradores que vierem lá na frente para desenvolver algum tipo de processo ou atividade ali dentro daquele ambiente. E se no outro caso, uma outra equipe, na verdade, que não conseguiu cumprir o prazo, ou teve uma série de problemas durante a execução do projeto, às vezes um nível de agressividade, né, algumas coisas que não correram bem e o cliente ficou insatisfeito e às vezes tem até um risco de perder um contrato. Vocês acham que se essa equipe não parar para poder refletir, para identificar os motivos que levaram, né, a esse resultado, essas pessoas também não vão aprender com o erro. Então, assim, a reflexão ela tem que vir tanto no erro quanto no acerto. Sem essa reflexão, não vai ter abertura de consciência, não vai ter uma possibilidade de criar uma base de conhecimento e de evolução na empresa. Então é isso, né? Eu acho que agora a pergunta que menos importa é se você acerta ou se você erra, ou se você aprende com erro ou com acerto. Porque, na verdade, também a vida não é binária, né? Não é sim ou não. Ah, eu aprendo mais com erros ou aprendo mais com acertos. Né? Às vezes a gente aprende mais com erros ou com acertos. Entre 8 e 80 tem uma série aí, né, de números e a vida é assim, né, das granularidades. Ah, tá vendo? Não sai a palavra. Mas o importante, eu vou refletir inclusive por que não está saindo essa palavra, né? Isso vai me possibilitar que em outro momento eu fale ela com mais naturalidade. O importante nisso tudo é a gente começar, então, a identificar e a refletir o nosso posicionamento e a entrega do nosso resultado diante de erros e acertos. E aí, vamos começar a errar e acertar para poder aprender? Ou aprender acertando e errando? Bacana! É isso que eu tinha para poder falar hoje e provavelmente em outros momentos a gente vai trazer mais erros e acertos.